Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de análise de estudos pelo método dos elementos finitos da disciplina de métodos numéricos aplicados à engenharia civil. Os tópicos dessa aula serão o carregamento nodal equivalente, isso porque na primeira aula, a gente deduziu a fórmula dos trabalhos virtuais considerando apenas carregamento formado por cargas concentradas. O que nem sempre é o caso, né? Às vezes você pode ter uma carga distribuída, tanto ao longo de uma superfície, ou ao longo de uma linha, ou ao longo do volume, né? De uma área, ok? Então, é necessário, nesse caso, transformar esse carregamento distribuído num carregamento nodal equivalente, tá? E é o que a gente vai ver com o primeiro tópico dessa aula, né? Por isso que naquela primeira aula eu falei que não havia perda de generalidade naquela dedução, porque depois a gente veria como transformar carga distribuída em carregamento nodal equivalente. Vamos abordar também a questão da elasticidade plana, né? E aí, nesse caso, a gente vai abordar a matriz constitutiva, que vem da resistência dos materiais, né? E mostrando a particularidade do estado plano de tensão e do estado plano de deformação. Vamos falar dos elementos retangulares e dos elementos triangulares, ok? Então agora a gente sai, daquele espectro dos elementos unidimensionais de barras e passamos aos elementos planos. Vamos lá. Muito bem. Em termos de carregamento nodal equivalente, o que a gente tem que alterar aqui no princípio dos trabalhos virtuais, na nossa dedução, é considerar também, o trabalho devido à ação de forças distribuídas. Aí nós teremos forças de volume e forças de superfície, ok? Então, adicionando aquela primeira parcela, que já está aplicada em deslocamentos nodais, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem, o F barra ali, o D transposto virtual, delta de D transposto, barra, já é o deslocamento nodal, multiplicado pelo vetor F barra, que é de forças nodais diretamente aplicadas, então cargas diretamente aplicadas no nós, a gente tem que acrescentar agora aqueles dois termos, que podem existir ou não, um determinado problema, que seriam as cargas devido a forças volumétricas, e de superfície, ok? Então a gente faria a integral ao longo do volume do trabalho virtual transposto, vezes o vetor de forças, volume dV, e a integral ao longo das áreas, poderia somar as integrais de várias áreas, também do trabalho virtual, do deslocamento virtual transposto, vezes a força de superfície, ds. Muito bem. Aí a gente pode lembrar que esse ΔD, está se referindo ao deslocamento qualquer ao longo do volume, de um ponto qualquer ao longo do volume, ou ao longo da superfície. Então, o ΔD, repara que não tem a barra, ele se refere a um deslocamento de um ponto qualquer. Mas a gente lembra que ele pode ser obtido por interpolação dos deslocamentos nodais. Então, ao passar da primeira linha para a segunda, eu vou estar substituindo o D, ou ΔD, pela matriz N vezes o vetor D barra. Já o D barra sendo deslocamentos nodais, ok? Muito bem. Se ΔD, é igual a N delta D barra, é um produto de matriz, a transposta dela, a transposta do produto é o produto das transpostas na ordem inversa. Então, entraria lá na integral de volume, já na segunda linha, delta D barra transposto, N transposto, vezes a expressão das forças de volumes dV, mais a integral de área, delta D barra transposto, N transposto, a integral de força de superfície ds, ok? Colocando para fora, esses vetores de deslocamento nodais, ainda que virtuais, os delta D barras, tá? Porque não há integração sobre
pontos, né? Ok? Eu fico com o trabalho das forças externas igual a delta D barra F barra mais, desculpa, delta D barra transposto F barra mais delta D barra transposto integral ao longo do volume de N transposto FV dV mais delta D barra transposto integral de superfície de N transposto força de superfície ds. Ou, colocando em evidência o delta D barra transposto, né, fica o F barra mais a integral ao longo do volume de N transposto força de volume dV mais a integral ao longo de superfície N transposto força de superfície de ds. Ok? Muito bem. E aí, esse delta D barra transposto, né, que era multiplicado apenas pelo vetor de forças nodais diretamente aplicadas, né, agora ele é multiplicado pelo vetor de forças nodais diretamente aplicadas acrescido dessas duas parcelas, né, de cargas nodais devido a forças volumétricas e cargas nodais devido à força de superfície. E a gente vai sempre encontrar isso, né, pela integral ao longo do volume ou ao longo da área, de N transposto pelo vetor de forças, né, ou a expressão dos vetores, né, dV ou ds, ok? Então é assim que a gente transforma carregamentos distribuídos em carregamentos nodais, tá? Isso a gente vai depois, na aula de exercícios, né, fazer, por exemplo, um exercício de análise de vigas, né, em que a gente vai transformar a carga distribuída em carga nodal, tá certo? Ok? Muito bem. Vamos lá. Bom, na elasticidade plana, né, a gente tem dois casos diferentes, o estado plano de tensões e o estado plano de deformações, que, lembrando lá da resistência dos materiais, eles são incompatíveis entre si. Se eu tenho o estado plano de tensão, eu não posso ter o estado plano de deformação. Porque se eu contiver a deformação na direção ortogonal àquele plano, né, vai gerar tensões na direção ortogonal. E aí deixa de ser estado plano de tensão, né? E o estado plano de deformação, justamente, se eu contenho a deformação num plano, né, eu tenho que evitar a deformação na direção ortogonal. E aí eu tenho que aplicar uma tensão. Então não tem como eu ter tensões apenas no plano. Então, são dois estados diferentes, ok? A matriz de rigidez, né, vai ser sempre obtida com aquela fórmula que a gente encontrou lá na primeira aula. A matriz K será igual à integral ao longo do volume de B transposto dB dV, né? Sendo que nesse caso a gente pode se considerar no estado plano, né, como atuando numa superfície de espessura constante, a gente pode substituir o dV pela espessura T multiplicada por dA, e aquela minha integral ao longo do volume vai se transformar numa integral ao longo de uma área, ok? Muito bem. Bom, o estado plano de tensões, então, o que a gente tem? A gente tem tensões no plano XY, a gente está admitindo, né, que as tensões existem apenas nesse plano, com componentes σx, σy e tal xy, lembrando que se tem tal xy, lá também tal yx, pela simetria, né? E que o sigma vai ser igual a matriz D vezes o vetor epsilon, onde o epsilon é epsilon-x, epsilon-y e o epsilon-xy, ou gama-xy, né? Se quiserem mudar aí a nomenclatura, tá? Ok? O epsilon-xy lá pode ser entendido como a distorção, ok? E a matriz D, né, para o estado plano de tensões, a matriz constitutiva, é aquela que está ali, o E sobre 1 menos Poisson ao quadrado, vezes a matriz 3 por 3. 1 Poisson 0, Poisson 1, 0, 0, 0, 1 menos Poisson sobre 2. E lembrando, né, que aí o meu vetor de deformações, epsilon-x, epsilon-y, gama-xy, pode ser calculado a partir das funções de deslocamento, o U e V nesse caso, né, já que eu estou no plano, não haveria o W. Seria apenas U e V. E o epsilon-x será d-rom de U, d-rom de x, o epsilon-y, d-rom de V, d-rom de y, o epsilon-xy, d-rom de U, d-rom de y, mais d-rom de V, d-rom de x, ok? Mas
eu não posso esquecer que eu terei ainda uma deformação na direção ortogonal ao plano, que pela lei de Hooke generalizada será dada por epsilon z igual a menos Poisson sobre E, que multiplica sigma x mais sigma y. Então, isso daqui nada mais é que uma revisão dos conceitos da resistência materiais, né? Já no estado plano de deformações, né, eu vou garantir que o epsilon z seja igual a zero, ou seja, enquanto no outro caso, estado plano de tensões, eu garantia que a tensão na direção z era nula, mas por conta disso a deformação em z não podia ser nula, e era calculada, como a gente viu, pela lei de Hooke generalizada. Neste caso, como é o estado plano de deformações, né, as deformações terão que estar contidas num plano. Então, εz terá que ser igual a zero. Mas para o εc ser igual a zero, eu impedir o deslocamento naquela direção, z, eu tenho que ter uma tensão na direção z. E essa tensão também pode ser obtida pela lei de Hooke generalizada. Ela será igual a sigma z igual a Poisson, que multiplica sigma x mais sigma y, né? Peço aos que tiverem dúvidas que deem uma relembrada na lei de Hooke generalizada, lembrando que o εz é 1 sobre E, que multiplica sigma z menos Poisson, sigma x mais sigma y. Então, se o εz é igual a zero, a gente chega naquela expressão que está ali. Ok? E as tensões em x, y e z, na verdade, em x e y, são calculadas, né, sigma x, sigma y e tal xy, por D, a matriz constitutiva D vezes epsilon. Só que a matriz constitutiva D agora é essa que está colocada aqui, apresentada no final dessa última linha, desse slide, né? Que é diferente da matriz constitutiva para o estado plano de tensões. Então, o estado plano de tensões tem uma matriz constitutiva, que acaba sendo obtida lá pela lei de Hooke generalizada, né? E o estado plano de deformações tem outra lei constitutiva. Então, o interessante agora é a gente entender a diferença entre estado plano de tensões e estado plano de deformações. Ok? Muito bem. E repare que as expressões das deformações básicas, εx, εy e εxy, são as mesmas, tanto no estado plano de tensões como no estado plano de deformações. O que muda é que no estado plano de tensões eu posso calcular o εz indiretamente, e no estado plano de deformações eu posso calcular o sigma z indiretamente, né? Ok? Muito bem. Vamos agora falar sobre o elemento retangular, né? Um elemento plano com 4 nós, né? Cada nó com 2 graus de liberdade, tá certo? Sendo definido pelas suas coordenadas x e y. Então, no nó 1, eu chamei ali xe seria x da esquerda, yi, y inferior. Então, o nó 1 tem as coordenadas xe e yi. O nó 2 tem a coordenada xd de x da direita e yi de y inferior. O nó 3 tem as coordenadas xd de x da direita e ys de y superior, né? E o nó 4 tem as coordenadas xe e ys de x da esquerda e y superior. E esses nós foram ordenados no sentido anti-horário, tá? Começando da extremidade inferior esquerda, 1, 2, 3, 4, né? E muito bem. Agora eu tenho um caso plano, então as minhas funções de interpolação terão que ser funções de 2 variáveis, ok? Mas mantemos aquela regra, né? Que a função N1 tem que ser igual a 1 no nó 1 e 0 nos outros nós. Então, repare que a função N1, né, no nó 1, quando eu colocar x igual a xe e o y igual a yi, né, simplesmente os termos do numerador vão cancelar com o denominador e vai ser igual a 1 essa expressão. Ou seja, eu tenho uma interpolação linear em x e em y, né, sendo multiplicadas, tá? E se eu colocar qualquer um dos outros nós, por exemplo, avaliando N1 ainda no nó 2, pelo fato dele ter a coordenada x igual a xd, já vai anular o primeiro produto, a primeira expressão do numerador. Pronto, já anulou a função N1.
No nó 3, mesma coisa, né? Eu ainda, na verdade, vou anular as duas expressões do numerador, né? Tá? E no nó 4, eu anulo a segunda expressão do numerador, que eu tenho ys menos ys igual a zero, né? Então, eu verifiquei que a função n1 atende àquela condição que nós especificamos, né? De n1 ser igual a 1 no nó 1 e 0 nos outros nós. Mesma coisa vai valer para as outras funções de interpolação. Então, se você substituir lá as coordenadas, você vai ver que n2 será igual a 1 no nó 2 e 0 nos outros nós. Que n3 será igual a 1 no nó 3 e 0 nos outros nós. E n4 será igual a 1 no nó 4 e 0 nos outros nós. De maneira que eu vou poder expressar o quê? Que o deslocamento u de xy vai ser igual a n1 vezes o 1, mais n2 vezes o 2, mais n3 vezes o 3, mais n4 vezes o 4. E que v de xy, num ponto qualquer xy interno ao elemento, será igual a n1 vezes v1, né, n1 de xy vezes v1, mais n2 de xy vezes v2, mais n3 de xy vezes v3, mais n4 de xy vezes v4. Lembrando que o que essas funções fazem é isso. Calcular, né, uma grandeza, no caso, deslocamentos, num ponto interno do elemento, a partir dos deslocamentos nos nós do elemento. Ok? Muito bem. E aí, se eu aplicar a matriz B, né, que seria a matriz L vezes N, ok? Então, a minha matriz, né, como é que seria essa matriz L? Se eu voltar lá para o meu vetor epsilon e voltar lá para a primeira aula, né, vocês vão lembrar que essa matriz L era uma matriz 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas. A primeira linha seria derronde x e 0, a segunda linha 0 e derronde y, a terceira linha derronde y, derronde x, multiplicado pelo vetor UV. Então, vocês podem verificar isso lá na primeira aula, tá? Então, aplicando o L à matriz N, a matriz N, por sua vez, será uma matriz, né? N1 vezes 1, mais N2, 2, N3, 3, mais N4, 4. A mesma coisa por V1 será uma matriz de 2 linhas e 8 colunas, tá certo? 2 linhas e 8 colunas. Então, eu tenho uma 3 por 2 multiplicada por uma 2 por 8, que vai dar uma 3 por 8, que é essa que está aí, a matriz B, tá certo? Então, se eu fizer, né, as derivadas de N1, N2, N3, como está aparecendo aí na matriz B, eu chego àquela matriz que está ali embaixo, tá certo? Lembrando que essa matriz, ela aplicado aos deslocamentos nodais, ela me dá a deformação em qualquer ponto, né? Ok? E repara que vai ser função de y, de x, né? Você vê que os termos não são constantes, tá? E aí eu vou ter que usar essa matriz B com aquela matriz constitutiva D para fazer aquela integral ao longo do volume de B transposto dB dV, ok? Claro que isso vai dar um trabalho danado, né? Calcular essa matriz. Vai dar como resultado uma matriz 8 por 8. Por quê? B é uma matriz 3 por 8. Então, B transposto é 8 por 3. A matriz D é 3 por 3. Então, 8 por 3 multiplicado por uma 3 por 3 multiplicado por uma 3 por 8 vai dar uma 8 por 8. O que era esperado, já que eu tenho 2 graus de liberdade por nó, vou ter um total de 8 graus de liberdade naquele elemento. Então, a minha matriz K é esperado que ela seja uma matriz 8 por 8, ok? Muito bem. E o elemento triangular, né? Interessante que ele tem uma maneira de se criar as funções de interpolação um pouco diferente, tá? O que acontece? Você tem lá um ponto interno P, interno ao triângulo, né? Com coordenadas qualquer xy. Esse elemento triangular, ele tem nós 1, 2 e 3, tá certo? E aí eu conecto esse ponto P interno aos 3 vértices, formando 3 triângulos internos ali. Um triângulo chamado A1, né? Que está assim, oposto ao nó 1.
um triângulo chamado A2 oposto ao nó 2 e um triângulo A3 oposto ao nó 3. E aí essas funções de interpolação são criadas da seguinte maneira: a função N1 vai ser igual ao valor de A1 sobre A. Esquece por enquanto aqueles determinantes lá, né? A N1 vai ser A1 sobre A. Quando o ponto P coincidir com o nó 1, né, as áreas A2 e A3 vão zerar, tá certo? E o A1 vai ser igual à área total do triângulo. Então, o N1 no ponto 1 vai ser igual a 1. O N1 no ponto 2, desculpe, o N1 no ponto 2, quando o ponto P coincidir com o nó 2, a área 1 vai se anular, junto com a A3. Então, A1 vai ser 0, o N1, quando o P estiver no ponto 2, vai ser 0. Mesma coisa quando o P estiver no ponto 3. A área 1 também vai se anular. Então, o N1 vai ser 0. Então, essa função de interpolação, ela atendeu aquela regra de ser igual a 1 no nó 1 e igual a 0 nos outros nós. A N2 também ser igual a 1 no nó 2 e 0 nos outros nós. E o nó 3, mesma coisa, ser igual a 1 no nó 3 e 0 nos outros nós. Isso aí são chamadas coordenadas triangulares, tá? Ok? E essas coordenadas, elas podem ser calculadas utilizando aquela relação entre determinantes, né? Repara que o denominador é fixo, né? Tá? E o numerador depende da posição x e y, tá certo? Então, com essa regra aí a gente consegue calcular, tá? Os valores de A1, A2 e A3, né? E as funções de interpolação atendem aquelas regras que a gente criou inicialmente, ok? Muito bem. De novo, a minha matriz N, né, vai ser uma matriz de 2, nesse caso, por 6, né? Tá certo? 2 por 6, porque eu só tenho 3 elementos, 6 graus de liberdade. Seria o 1V1, o 2V2 e o 3V3, né? Ok? Aí eu vou ter essa matriz de interpolação 2 por 6. A minha matriz L é 3 por 2. Então a matriz B, que é Ln, vai ser 3 por 2, aplicada a 2 por 6, dando como resultado essa matriz 3 por 6 que está aí. Ok? E cujo resultado, após feitas as derivadas, né, é aquela matriz que está aí embaixo, ok? Só que repara que essa matriz B, ela tem um problema, né? Que todos os seus elementos têm um valor constante. Repara que todos os seus elementos, eles são subtração de coordenadas dos nós, né? Não tem nenhuma função de x e y ali, ok? Como essa matriz B, aplicada ao deslocamento nodal, me dá deformação em qualquer ponto, isso fará com que a deformação em qualquer ponto do elemento seja a mesma. Consequentemente, a tensão em qualquer ponto também será constante, porque a tensão será igual à matriz constitutiva vezes a deformação. Então, eu tenho nesse caso também que as tensões serão constantes, o que é um absurdo. Então, este elemento, né, ele é um elemento problemático. Ele jamais pode ser usado, você colocar um triângulo ao longo de uma altura total de uma viga, porque uma viga você não pode ter deformação e tensão constante ao longo da altura da viga, né? Ok? Então, esse elemento tem que ser usado com muita cautela. Por isso que ele é chamado de triângulo de deformação constante, CST no inglês, Constant Strain Triangle, porque ele não tem variação nem da deformação, nem das tensões. Claro que existem também os elementos triangulares, em que você tem nós intermediários dos lados do triângulo. Então, além dos nós colocados nos vértices do triângulo, você tem nós no meio de cada lado, né? Isso resolve esse problema, mas não é um elemento tão fácil de se implementar. E como esse curso é um curso básico, né, a gente está abordando apenas os elementos
mais básicos, tá? Ok? Então vocês vão perguntar, pô, mas então esse elemento aí não tem finalidade nenhuma? Tem. Se você usar uma quantidade grande de elementos, você consegue fazer alguma distribuição ao longo da altura de uma viga, por exemplo, né? Claro que dentro de cada elemento vai ser constante, mas você tendo uma quantidade grande de elementos ao longo da altura, você pode conseguir mais ou menos, né, simular essa variação. Já o elemento retangular, não. O elemento retangular não tem esse problema, porque ele varia linearmente, né, com y e com x, tá? Ok? Muito bem. De novo, né, a matriz de rigidez vai ser calculada, né, com a integral ao longo do volume de B transposto dB. dV, desculpe aí, o dV está como TdA, então está correto, mas aí vai virar uma integral ao longo da área com esse T indo para fora da integral, né? Vai ser uma matriz 6 por 6, porque o B, nesse caso, é 3 por 6, a transposta vai ser 6 por 3, multiplicada pela matriz constitutiva, que é 3 por 3, e multiplicada pela B de novo, que é 3 por 6, você vai ter, no final das contas, uma matriz 6 por 6, que era o esperado, já que nós temos 3 nós, cada nó com 2 graus de liberdade, que é o deslocamento em x e y, então nós teremos 6 graus de liberdade. Ok? Com isso, então, a gente finaliza nossa aula, né? Ok? Sobre os elementos planos, né? Bom, então, como eu falei, do elemento triangular, as desvantagens são a deformação e a tensão constante. Tem que ter muito cuidado ao se utilizar esse elemento, né? E a grande vantagem dele é a facilidade de geração de malhas. Se você for fazer um algoritmo para gerar uma malha num domínio, tá? Você tem um algoritmo muito conhecido, que é o algoritmo de triangulação de Delaunay. Você acha facilmente isso daí na internet, né? Enquanto a geração de malha, os algoritmos de geração de malha não são muito divulgados, né? Nos softwares comerciais procuram manter isso em segredo, tá? Pelo menos para malha de elementos triangulares, você tem um algoritmo muito conhecido, que é esse algoritmo de Delaunay. Ok? Muito bem, essa foi uma aula ainda muito teórica, né? A gente depois pretende esclarecer mais com exercícios, tá? Mas o objetivo foi apresentar, né, a questão do carregamento nodal equivalente, que será visto depois também com exemplos, né? Apresentar as características de elementos planos, a diferença, né, entre estado plano de tensão e de deformação, tá? E os elementos retangular e triangular mais básicos que tem. O retangular com apenas nós nos seus vértices e o triangular também, apenas nós nos seus vértices, né? Mas existem elementos mais, vamos dizer assim, refinados, né? Mais complexos, com nós no meio dos lados de cada elemento, tá? Com um grau de interpolação maior para as funções de interpolação, consequentemente, né? Mas que não tem tantas restrições, principalmente em relação ao elemento triangular. Ok? Bom, com isso a gente vai finalizando essa nossa quarta aula, tá? Eu estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas, ok? E na próxima aula vamos ver se a gente já faz alguns exercícios para sanar e esclarecer algumas das dúvidas que provavelmente muitos terão assistindo essa aula, ok? Quem teve ainda dúvida nessa aula, na questão da matriz L e a matriz B, né? Eu recomendo que voltem lá na primeira aula, onde aparece justamente a matriz L, né? E as matrizes N, tá ok? Que não foram repetidas aqui. Então, fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Até a próxima. Bons estudos!